E, entretanto, aqui temos nós, alguém, já vamos ver quem, que diz que os ciganos têm que cumprir a lei, a não ser que sejam polícias. Portanto, tinha que ser um escardoido, tem que ser alguém notável, conhecido, tem que ser o palhaço rico. O palhaço rico, sempre a defender os ciganos, mas se forem polícias, não. Este já se definiu. Quer dizer, os ciganos são as melhores pessoas do mundo, mesmo que não paguem impostos, mesmo que trabalhem em economia paralela, mesmo que vendam todo tipo de produtos ilícitos, mesmo que subtraiam algumas coisas ao património alheio, é tudo uma categoria. Simplesmente, se forem polícias é que já não prestam. Está aqui, meus caros, está aqui. Os ciganos têm que cumprir a lei, a não ser que sejam polícias. Ou seja, o que ele quer dizer é o contrário. Isto é o humor sarcástico dele. Quer dizer, os ciganos são porreiros. Agora, quando são polícias, que é o que aconteceu com o irmão do Nininho Vaz Maia, não é? Que rapidamente foi retirado da equação, como eu sempre disse, este tem que ser já retirado porque está mau nome aos ciganos. Na comunicação social, porque mau nome aos ciganos é uma repetição, é uma redundância, não é? É como dar mau nome a uma doença. Mas pronto, aqui vou ter que tirar esta parte do vídeo porque senão corta-me o vídeo. Mas isto dava realmente mau nome aos ciganos porque era um polícia. Ora, se for um cigano que não seja polícia, pode fazer as maiores coisas que lhe passar pela cabeça, que está tudo bem, que é aquela civilização deles, é aquela cultura. Agora, se a polícia é que não pode fazer nada disso. E, portanto, meus caros, aqui está este escardoido a mostrar-se o racista que é. Mas é um racista anti-polícia. Não é um racista contra os ciganos, nem contra os negros, nem contra as outras raças. É a única raça de que ele é realmente contra é a raça dos polícias. É um racista anti-polícia. É mais um Robocop, como o nosso Ministro da Administração Interna. É um caça-polícias. Portanto, neste caso, era um cigano, mas não interessa. O facto de ser polícia supera pela negatividade o facto dele também ser cigano, e isso é só positivo para este tipo que nunca viveu, obviamente, ao lado de nenhum acampamento. 2022, o então Primeiro-Ministro recebe uma chamada do seu melhor amigo e consultor da Start Campus, Diogo Lacerda Machado. Já sei que foste lá dar boas notícias ao Vítor. O projeto está com uma dinâmica extraordinária e os americanos, finalmente, ao que parece, vão investir a sério em Sines. De maneira que é uma coisa interessante. E eu achei que se justificava saberes disso e saberem disso. Está bem? E é bom que eles se entusiasmem, porque o ambiente aqui na Europa é muito diversificado relativamente aos americanos. Esta conversa é considerada relevante para a investigação, porque menos de um ano depois, em novembro de 2023, António Costa dava esta garantia. Brutal. Nunca falou comigo a respeito deste assunto em circunstância alguma, nunca falou comigo sobre este assunto. O ex-primeiro-ministro desmentido pelas escutas e o seu amigo também, já que Lacerda Machado, no recurso para o Tribunal da Relação, alegou que não existia prova de que o arguido tinha falado alguma vez com o primeiro-ministro sobre o projeto de Sines. É isto, meus caros, é isto que nós tivemos, 3 governos comandados por esse tipo, por esse senhor que mal apanhou uma oportunidade, saltou daqui para fora para tratar da vidinha dele. Mas agora ouçam que este também vale a pena. Do povo português. Hoje venho aqui expor uma situação inadmissível. Fomos barrados na Assembleia da República, com desculpas umas atrás das outras, a dizer que a galeria estava cheia e que não nos podiam deixar entrar. Pois bem, como viram pelas imagens na televisão, como nós que tivemos que ver de fora, as galerias não estavam cheias. Aperceberam-se foi que o Chega conseguiu mobilizar muita gente e muita gente compareceu para demonstrar o seu apoio não só ao partido, mas acima de tudo às forças de segurança do nosso país. E esse acesso à Assembleia da República foi-nos negado. Eu, enquanto português, enquanto contribuinte, exijo uma resposta oficial por parte dos serviços da Assembleia da República. Aquela casa é nossa, aquela casa é do povo português. O problema, meu caro, é que já é a segunda vez que isto acontece, não é a primeira, é a segunda, em que realmente, quando aparecem os polícias, alguém tem uma ordem e que não se pode deixar entrar ninguém. E nós sabíamos que tínhamos as galerias cheias, mas acabámos por ter as galerias vazias porque foram impedidos de entrar dezenas, centenas de polícias.
Parece que estamos neste tempo que estamos aqui a ver o comunismo, não é? O comunismo, o Holodomor ucraniano, que foram 2 anos de fome, morreram 7 milhões de pessoas à fome, havia execuções se alguém roubasse um bocadinho de comida para dar à sua família. Em 1932, a lei das espigas criminalizou qualquer ucraniano apanhado a sequer apanhar alguns grãos caídos do chão. Mas vamos ouvir isto desde o início, porque também vale a pena. Em junho de 1933, 28 mil pessoas morriam de fome por dia na Ucrânia. Não havia guerra, não havia seca, havia trigo em abundância, confiscado pelo Estado soviético e exportado enquanto o povo morria. Em 1929, Joseph Stalin ordenou a coletivização forçada da agricultura soviética. Camponeses ucranianos foram obrigados a entregar suas terras, seus animais e seus alimentos ao Estado. Quem resistiu foi deportado para o Gulag, ou executado. A Ucrânia era o celeiro da União Soviética, a região mais produtiva em trigo de todo o bloco. E foi exatamente por isso que se tornou o alvo principal. Em 1932, Stalin assinou o decreto conhecido como Lei das Espigas, que criminalizava qualquer ucraniano apanhado pegando sequer alguns grãos caídos no chão de uma fazenda coletiva. A pena, morte ou 10 anos de Gulag. Equipes do governo percorriam aldeias, confiscando toda a comida encontrada: grãos, batatas, animais, sementes. Aldeias que não cumprissem as metas de entrega eram colocadas em listas negras e cortadas do acesso a qualquer suprimento. Entre 1932 e 1933, pelo menos 3,9 milhões de ucranianos morreram de inanição. Em toda a União Soviética, o total chegou a entre 6 e 8 milhões. O evento ficou conhecido como Holodomor, palavra ucraniana que significa literalmente matar pela fome. Por mais de 50 anos, a União Soviética negou oficialmente que o Holodomor havia ocorrido. Jornalistas ocidentais que visitaram a Ucrânia na época reportaram que não havia fome. Em 2006, a Ucrânia reconheceu o Holodomor como genocídio. Até hoje, a Rússia se recusa a fazer o mesmo. Se você quer entender os crimes que os livros escolares não contam, segue a gente e comenta a sua opinião. Ora, meus caros, esta é que foi forte. A história que os livros escolares não contam. O Holodomor está completamente ocultado da história. Os comunistas, o comunismo, matou mais de 100 milhões de pessoas. Vocês não encontram isso nos livros de história. É preciso ir aos autores mesmo. É preciso ir aos historiadores, não aos contadores de histórias do livro, aos historiadores mesmo. À história universal, em qualquer língua, encontram não só o Holodomor, mas também os milhões de mortes que foram acumulados pelo regime da União Soviética e países conexos com a União Soviética, não só da União Soviética, da Cortina de Ferro, mas sobretudo da Rússia, não é preciso irmos mais longe. E da China também, no tempo de Mao Tse-tung, não tirar a China da equação, porque na China também foram mortos milhões de pessoas, não há fome, mas porque sim, porque era preciso tirar da cena todos aqueles que se revoltassem, todos aqueles que achassem que o comunismo não era nenhuma solução para nenhuma sociedade. Todos esses foram retirados, desapareceram pura e simplesmente. Ainda há pouco tempo desapareciam pessoas e ninguém sabia delas, nunca mais ninguém soube delas. Portanto, essas pessoas simplesmente desapareceram. Nem podemos dizer que estão mortas. Claro que agora já estão, já desapareceram há tantas décadas que já só podem estar mortas. E foram mortas logo na hora. Só que ninguém soube onde é que estavam. Estes regimes inacreditáveis, negativos, pá, a coisa pior que houve na humanidade provavelmente, pois nunca ninguém, nem no tempo do Gengis Khan, conseguia matar milhões de pessoas, pois os comunistas conseguiram. Em poucos anos, desde 1917 na Rússia, 1949 na China, eles mataram milhões e continuam hoje a aparecer no Parlamento português com a maior cara de pau, a negar isto tudo, a dizer que nada disto é verdade, quando a história o documenta a nível mundial. Mas enfim. E esta? Um homem suspeito de homicídio na forma tentada ia ser levado a um juiz quando, com a ajuda de familiares, conseguiu fugir. Há imagens desse momento, já as vemos no ecrã da CMTV. Foi
Foi uma emboscada feita aos militares da GNR. Há relatos de tiros disparados dentro e fora do tribunal. O homem ainda não foi detido. Depois da fuga, iniciou-se uma perseguição feita pelos militares da GNR. Peço desculpa, não é famílias ou grupos rivais, é os ciganos novamente. Tiros dentro do tribunal e fora do tribunal, emboscadas à polícia como se estivéssemos no faroeste. Isto está a virar um verdadeiro faroeste, isto é tipo filme, só que não é, é a realidade portuguesa, nas forças de segurança, na impunidade que estas pessoas sentem, a acontecer em Portugal, mesmo à frente dos nossos olhos. Ou paramos isto, ou vamos tornar-nos um faroeste. Pois é, meu caro André Ventura, é isso mesmo, e as pessoas começam a abrir os olhos um pouco por todo lado, mas enfim, temos que lhe dar ainda algum tempo para perceberem que não podemos continuar a pactuar com este tipo de comunidades que passam a vida a cometer crimes, quer se queira, quer não, passam a vida a cometer crimes. E o maior crime da nossa história foi este que está aqui, mas sobre este eu vou ter que fazer um vídeo dedicado a ele. O crime da descolonização. Com os haveres perdidos, com os sonhos desfeitos, sem terem para onde ir. Encontraram uma sociedade profundamente crispada pela instabilidade política e pela crise económica que lhe chamou retornados. E os tratou, se não com hostilidade, pelo menos com indiferença. Meus caros, é o próximo vídeo que eu vou fazer sobre os retornados que têm sido completamente esquecidos. Não é o caso aqui desta reportagem italiana sobre o que se passa no Martim Moniz. Quello che sta succedendo in tutta Europa è inaccettabile. Un ragazzo portoghese, Afonso, si è seduto in un quartiere di Lisbona e, come vedete dallo sfondo, intorno a lui ci sono solo immigrati. Ha commesso un crimine, sventolare la bandiera del suo paese. Per questo è stato aggredito e non è normale. In Europa dobbiamo essere liberi di sventolare la nostra bandiera del nostro paese, nel nostro paese, e di essere orgogliosi della nostra identità. E anzi, dovrebbero farlo anche gli immigrati che hanno scelto di vivere qui. Dovrebbero essere fieri di vivere in Europa e grati per tutto ciò che questo continente offre loro. Welfare, lavoro, opportunità e un futuro. Ma c'è un altro punto che non possiamo ignorare. Guardate lo sfondo. Sono tutti stranieri. Non c'è un solo portoghese. Os caros, é isto mesmo, o escândalo já chegou a todo lado. Em Itália é igual, dizia eu, mas é o que temos e aqui também, tal como estava a falar dos étnicos e das minorias, esses continuam a ser minorias, mas estes que nós vimos agora mesmo aqui atrás, estes em breve deixarão de ser minorias. Estes passarão a ser maiorias e muito mais rápido do que nós imaginamos. Não só em Portugal, no resto da Europa. Isto é uma verdadeira invasão, quer queiram, quer não. E o pior é que nós temos cá milhões deles que chegam aqui a Portugal sem saber fazer nada, nem servir um café a uma mesa. Têm que lhes ensinar tudo. Era uma das coisas que eu estava para dizer no meu último discurso, mas não tive tempo. Estamos a receber milhões de imigrantes, dos quais só trabalham talvez um quarto ou um quinto do número que nós cá temos. Se forem 2 milhões, trabalham 400 mil, se forem 2 milhões e 500, talvez trabalhem 500 mil. Outros trabalharão, mas é ao negro, portanto é como se não trabalhassem. E a verdade é que com 2 milhões e meio, meus caros, mesmo que a gente, dificulte a entrada, eles já cá estão 2 milhões e meio. Têm cá filhos, todos os dias têm filhos cá. Daqui a 5, 10 anos, mesmo que não entrasse mais ninguém, eles seriam 5 milhões. São mais do que nós. Portanto, meus caros, alguma coisa tem que ser feita, ou então entregamos-nos a eles e dizemos, olha, façam o que quiserem, e afinal de contas as minorias passamos a ser nós, os portugueses. Nós é que passamos a ser as minorias, vocês façam o que quiserem, como está a acontecer já no Reino Unido, em que as principais câmaras municipais já estão a ser tomadas pelos indostânicos que criam partidos. Criam partidos, um partido indostânico, não interessa o programa, não interessa o que é que defendem, interessa que toda a gente vai votar lá, vai votar naquele partido, portanto. Eles, em pouco tempo, 10 anos, 15 anos, eles tomam conta disto tudo. Se nós não fizermos nada, claro. E o que é que nós podemos fazer? Bem, para já, podemos fechar-lhes a porta, porque é demais. E depois também temos que fazer outra coisa. Obrigar, e isto, desculpem lá, eu sei que não dá votos, mas obrigar, se calhar, 50% dos que estão a receber subsídio de desemprego a voltar a trabalhar. Temos que fazer isso. Porque não se admite que recebamos
3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, e depois tínhamos 600 mil em casa sem fazer nada, e alguns técnicos especializados, que isso é o que me dói mais, que eu conheço alguns, técnicos especializados que dizem, não, vale mais estar em casa. Ganho menos, mas não tenho despesas nenhumas, vem-me cá trazer a comida, para o almoço e para o jantar, para a minha família toda, para que é que eu tenho que ir trabalhar? Pois tenho que pagar tudo. Pois estas benesses que eu tenho agora, deixo-lhes ter. A comparticipação da luz elétrica, a comparticipação das botijas de gás, a comparticipação para a renda, eles comparticipam tudo. Se a pessoa for pobre, que é o que acontece com os ciganos, que não são pobres, fazem-se passar por pobres, depois tiram cada maço de notas ali no Casablanca, fazem lá lanches de 400, 500, 600 euros, lanches, com notas, são pagas com notas, com esta grossura, o que eles chamam o baralho de notas. E, portanto, meus caros, esses não são pobres, fazem de contas que são pobres, mas os portugueses são mesmo pobres, mas também são pobres porque querem, porque se o Estado os ajudasse um bocadinho e eles também tivessem um bocadinho mais de força de vontade, eles iam trabalhar, não se deixavam ficar em casa à espera de quê? Não, vão trabalhar, os que puderem, os que tiverem 50 anos, 55 anos, mesmo 60 anos, vão trabalhar. Vejam que só assim é que Portugal melhora, não é ficar em casa a receber subsídios. Meus caros, um grande abraço e até à próxima, se Deus quiser.